Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Bom estarmos aqui presentes para poder o adorar, o bendizer, o exaltar na beleza da sua santidade. Glória a Jesus. Hino de número 75. Hino de número 75 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o nome de Jesus, para todo sempre e para todo sempre. Glória a Deus. Hino de número 75. Tentado não ser da sede é pecar, melhor e mais nobres era triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de quebra fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto a pé, na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Deus. Bendito e exaltado é o nome de Jesus para todo sempre. Como é bom estar aqui na casa do Senhor, mais uma noite, mais uma vez, para o adorar, para aprendermos a sua palavra, para o adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus é bom para conosco e pela sua bondade nos trouxe aqui mais uma noite para nós ouvir a sua voz, aprender a sua palavra e ter o privilégio de glorificá-lo na beleza da sua santidade. Então é motivo de alegria para nós se alegrar, o adorar, o exaltar. Estar na sua presença sempre é motivo de alegria. Glória a Deus. Quero agradecer aos irmãos que se faz presente aqui, que Deus conceda a vitória. Os seus irmãos que não pôde estar aqui, que Deus dê graça, dê força. Acredito que tem alguns pela live. Que Deus possa tocar, falar nos seus corações, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a minha família. Sempre é bom, não sai do meu pensamento. Glória a Jesus. É o maior bem terreno que eu tenho nesta terra. Então um abraço para a minha querida esposa, minha filha.
Que Deus abençoe aí do outro lado. Queridos, vamos estar ouvindo nesta noite o nosso cooperador Claudinei. Está louvando aqui um louvor ao Senhor. Enquanto ele está louvando, nós iremos contribuir com dízimos e oferta para a manutenção da obra de Deus. E curva a tua cabeça para que eu possa estar orando, apresentando aos irmãos que são dizimistas, ofertando desta casa. Pai amado, Senhor Deus, em nome de Jesus, é com alegria que eu te apresento os dizimistas desta casa, os ofertantes desta casa, que o Senhor possa abençoar, prosperar, trazer prosperidade, dar saúde física, saúde espiritual, possa dar paz do seu interior, paz da sua casa, crescimento na sua vida financeira, só possa abençoar a sua família e repreenda todo mal contra a vida do teu povo, pelo poder do nome de Jesus. A igreja diz, amém. Obrigado. Eu gosto dele, né? Chegando aqui, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Está louvando nessa noite. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar, tem adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Glória, aleluia. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o companheiro Claudinei. Louvor abençoado. Ele vai muito bem nesses louvores, né? Ele vai muito bem nesse louvor do Dona Azevedo. Ele canta. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos,
Fiquemos de pé esta noite. Glória a Deus. Vamos estar apresentando o nosso pastor Adriano. Eu acredito que vai estar dando aí continuidade ao ensino aí da semana passada, se assim Deus o propôs em seu coração. Eu queria chamar aqui nosso querido presbítero Oswaldo Pacheco para estar apresentando o pastor Adriano na mão de Deus, para que... Assim nós vamos glorificar o nome dele nesta noite. Senhor Deus, Pai. Teu servo agora, Senhor, vai falar contigo, Senhor, pela palavra, Senhor. E usa ele, Senhor. Usa tudo que o Senhor pode usar, porque nós estamos aqui para ouvir a palavra, Senhor. Abençoa teu povo, abençoa os que estão aqui dentro da igreja, Senhor. Aqueles que não podem vir também, que seja abençoado por ti, Pai. Abençoa teu servo, abençoa tua serva, que está tudo aqui para ouvir a palavra, e crer na tua presença, e crer no teu poder. Usa teu servo, Pai. Em nome de Jesus, com o Espírito Santo, vai acampar no corpo dele e vai pregar, falar do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Tenha piedade de nós, dá sorte, dá tudo de bom para nós, Pai. Dá saúde, dá força. Que nós precisamos do teu poder. Só tu pode fazer maravilha nas nossas vidas, Pai. Assim eu te peço e te agradeço, Senhor. Abençoa teu servo, Pai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, ainda de pé, abra a sua Bíblia, o mesmo texto da semana passada, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, vamos desta feita lermos o versículo de número 13 e o 14. Primeira ou Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo de número 1, versículo 13 e o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Ninguém sendo tentado, diga, se de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado ou seduzido, é o mesmo significado, pela sua própria concupiscência. Diga amém e toma o seu assento. Queridos irmãos, pela bondade de Deus, o nosso pastor Josenildo nos autoriza a gente darmos aqui a continuidade ao ensino que iniciamos na terça-feira que se passou. E nós iniciamos aqui um estudo da palavra de Deus, subordinado a um tema, obtendo êxito sobre a tentação. Quem veio aqui ao culto de ensino vai recordar que a gente, na parte introdutória, definimos aos senhores e às senhoras a palavra tentação, que é uma prova, um teste que desafia a fé, a moralidade ou a integridade de uma pessoa. Pode ser uma oferta, uma sugestão ou uma situação que incentive alguém a agir de maneira contrária aos seus valores ou princípio. Tudo que quer atingir os nossos valores e nossos princípios, baseado na santa e inerrante palavra de Deus, é conhecido como tentação. Na parte ainda introdutória, nós abordamos a voz que há alguns tipos de tentações, entre elas, tentações espirituais, tentações morais e tentações emocionais. Depois nós abordamos aos irmãos sobre o primeiro tópico do ensino, que nós abordamos sobre discernindo entre ser tentado e entrar em tentação. Daí mostramos a diferença, o que é ser tentado, e mostramos a diferença, o que é entrar em tentação. Quando entramos em tentação, já estamos entrando para a queda, mas ser tentado
frisamos bem categórico aqui aos senhores e às senhoras, que isto torna-se quase normal, porque ainda estamos neste corpo físico. Aí abordamos aos irmãos o que é ser tentado, mostrando na luz da Bíblia. Também mostramos dois grandes exemplos de personagens bíblicos, que um foi tentado e venceu a tentação, que foi José. Outro foi tentado e caiu na tentação, que foi Davi. Daí nós passamos com os irmãos para o segundo tópico, e nós paramos aqui neste segundo tópico, que foi as três fontes principais da tentação. Mostramos aos irmãos e começamos aqui no segundo tópico falar aos senhores e às senhoras que a primeira fonte principal da tentação é o adversário de nossas almas, que nós falamos que é influência do inimigo ou influência maligna. E daí nós iniciamos aqui mais profundo, de uma forma mais clara, que Satanás, como uma fonte principal da tentação, ele influencia em três áreas de nossa vida para nos levar a cair em tentação. Iniciamos que a primeira área que Satanás tenta para nos levar à tentação é a área espiritual. E nós aprovamos isto a respeito de Jesus, quando foi levado ao deserto pelo Espírito. Lembra a diferença que eu falei? Que todas as palavras escritas em letra maiúscula, a palavra Espírito é o Espírito Santo de Deus. Então, pelo Espírito Santo de Deus, Jesus foi levado ao deserto. E é interessante que eu estava observando hoje, que quando Lucas vai falar sobre essa tentação, no mesmo capítulo de Lucas, que é o capítulo de número 4, no versículo 1, Lucas diz que Jesus estava cheio do Espírito, e ele foi levado para ser tentado por Satanás. Então Satanás tentou Jesus na área espiritual. Como foi que ele tentou Jesus na área espiritual? Colocando dúvida daquilo que Deus havia falado a respeito de Jesus. Nós aprovamos aqui que em Mateus capítulo de número 3, lá no Jordão, foi o próprio Deus que abordou, que falou, que declarou, que confirmou, que afirmou que Jesus era o seu filho. E na tentação espiritual que Jesus estava passando pelo tentador, que é Satanás, a primeira coisa que ele falou foi: transforma esta pedra em pães, se tu és o Filho de Deus. Ou seja, ele está colocando dúvida em tudo aquilo que Deus havia falado. Ele é especialista em pôr dúvida, principalmente quando Satanás ele ouve Deus usando alguém no dom de profecia para nós, nos fazendo uma promessa. E tu já percebeu que todas as vezes que Deus usa alguém em profecia, fazendo uma promessa para nós, ou renovando alguma promessa, no outro dia tudo fica ao contrário? Tudo fica ao contrário daquilo que Deus falou. E de repente na nossa subconsciência começa uma voz soprando lá no fundo, dizendo assim: será que foi Deus mesmo que falou? Será que esse negócio mesmo é de Deus? Por que a gente passa por isso? Porque o diabo, Satanás, ele é especialista como o tentador na área espiritual, para colocar dúvida sobre aquilo que Deus tem falado ao meu respeito e a o teu respeito. Então nós frisamos aqui nesse segundo tópico, e no primeiro ponto do segundo tópico, como Satanás é a fonte principal da tentação, e na primeira área que ele tenta, que é a área espiritual, nós deixamos claro para os irmãos que o maior exemplo aqui foi o Senhor Jesus, baseado em Mateus capítulo de número 4. Desta feita agora, nós vamos
abordar os irmãos a segunda área que Satanás é especialista em nos tentar. Nós temos a segunda área. A primeira área foi a área espiritual. A segunda área é a área conjugal. Não se espante, isso que eu estou falando mesmo. Ele é especialista em tentar na área conjugal. A gente nunca viveu um tempo tão caótico e difícil que o índice de divórcio a cada dia só se multiplica. Por quê? Porque Satanás é especialista em tentar nessa área. E a maioria do caso dos divórcios que se pergunta no índice é 2. O que leva o maior divórcio? 2. Qual é, pastor Adriano? Primeiro, violência doméstica. É o maior caso de divórcio. Segundo, a traição, o adultério, é o que leva ao divórcio. E quem é especialista em semear contenda para trazer entre o casal esta desunião? Satanás. Quem é especialista em colocar proposta para o adultério dentro do casamento? Satanás. Então, a segunda área que o diabo é especialista como a fonte principal de tentação, a segunda área é a área conjugal. E a gente vai observar isso aqui na luz da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque desde o início Satanás foi especialista em fazer isto, em tentar. O primeiro casal, vamos ler Bíblia. Abre a tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 2, por favor, versículo de número 7. Hoje eu vou deixar vocês ler Bíblia, tá bom? Então, abre a tua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 7 ao versículo 9. Hoje eu estava escutando o ensino de terça que nós damos, e eu percebi que eu ouvi pouco os irmãos lendo o versículo. Eu que li mais o versículo. Então é bom a igreja ler o versículo, porque a gente se desenvolve mais lendo a palavra de Deus. Quem encontrou, lê aí Gênesis capítulo 2, versículo 7 ao 9. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formou. Versículo 9. Sim. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste bem atenção aqui. Eu estou falando que a segunda área que Satanás tenta é a área conjugal, é a área no casamento. Porque eu preciso fazer algumas observações, que eu gosto de pegar o antes para você entender o depois. A primeira observação sobre a área da tentação do casal, a primeira observação é que Deus primeiro criou o homem. Deus criou o homem primeiro. Está aqui aonde o nosso pastor Josenildo leu no capítulo 2 de Gênesis, versículos 7 e 9. Você leu, você viu aí. Depois que Deus criou o homem, Deus cria o jardim do Éden. Deus cria um jardim no Éden. O que é o que Deus faz? Coloca o homem lá para trabalhar, para lavrar. É o que está escrito aqui. E Deus também criou no jardim do Éden uma árvore conhecida como a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Até aqui a mulher não aparece, sim ou não? Até aqui a mulher não está, é o homem. Então Deus fez tudo, deu a ordem para o homem, mostrou a árvore que o homem não poderia comer. Agora a segunda observação é que Deus criou o jardim e colocou o homem, dando ordem para o homem. Porque Deus agora criou o homem. Depois, na primeira observação, Deus criou o homem,
Depois Deus cria o jardim, cria a árvore. Na segunda observação, Deus vai colocar o homem nesse jardim. Bíblia aberta, capítulo 2. Nós já lemos no versículo 7 e 9. Agora leia o 15 ao 17. Você vai lendo Bíblia, tua mente vai se abrindo e você vai entendendo aqui. Vamos ler. Versículo 15 ao 17 do capítulo 2. O pastor leu do 7 ao 9. Agora nós vamos ler do 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para um pouquinho aí. Os senhores estão percebendo alguma coisa aqui? Primeiro Deus criou o homem. Criou a mulher aí? Não. Depois Deus criou o jardim. Criou a mulher aqui? Não. Depois Deus colocou o homem no jardim. A mulher está aí? Não. E Deus deu uma ordem para o homem, que ele não comesse daquele fruto conhecido como fruto do bem e do mal. Agora, nós vamos fazer outra observação aqui, que é a terceira observação. É aonde Deus agora vai criar a mulher para estar do lado do homem, para que o homem não ficasse só. Capítulo 2, versículo de número 18 ao 25, por favor. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Sim. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo. Perceba aí, que a mulher vai ser a última criação de Deus. Pode ler. E toda ave dos céus os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos o gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. E para o homem não achava o quê? Ajudadora idônea. Opa, então até aqui o homem, a mulher ainda não foi criado. Perceba que Adão deu o nome de todos os animais e a mulher ainda não foi criado. Ou seja, quando a mulher vai ser criada, tudo já está feito. O homem, o jardim no Éden, o fruto proibido, a promessa para o homem não comer o fruto, os nomes de todos os animais. Agora lê o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Isso. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Agora Deus criou a mulher, depois que havia criado já tudo, lá no jardim do Éden. O homem estava uma bênção. Só que Deus percebeu que os animais tinham seus pares, mas o homem não tinha. O homem fazia os seus afazeres e depois ficava só. O único companheiro do homem era quando Deus descia na vereda do dia, como está escrito em Gênesis, e ia conversar com o homem. Aí Deus disse: não, isso aqui está errado. Eu preciso fazer uma adjuntora para que esteja do lado do... Olha o propósito de Deus. Para que esteja do lado do homem. E tu vai entender aqui. A quarta observação é que a serpente, quando foi tentar, ela não foi tentar o homem. Ela foi tentar a mulher. Bíblia aberta, capítulo 3, versículo 1. Adiante, Gênesis. Presta atenção nos detalhes que eu estou lendo para você aqui, para você entender o raciocínio da continuidade do estudo. Por favor, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher:
Foi isto mesmo que Deus disse? Opa! O que é que ela está perguntando para a mulher? Foi isto mesmo que Deus Disse Mas peraí, Deus falou para a mulher ou Deus falou para o homem? para o homem: Boa, continua, pastor. não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Pastor, dá uma pausa aqui, repete o versículo anterior aí. Boa, só a continuidade, né? Isso, repete. A pergunta dela foi Isso. assim, ó: A serpente, a pergunta foi da isto serpente. mesmo que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Peraí. O que foi que Deus falou para o homem? No versículo que a irmã Lúcia leu. O senhor não podia comer de um só, o senhor não pode. Não foi o que Deus falou? Foi. Desfruta de tudo, mas só de um. E o que é que Satanás, na serpente, está dizendo para a mulher? Não foi nem para o homem. A mulher, Você entendeu a astúcia dela? para descobrir o que tinha nela. Para descobrir o que é que ela estava achando. Porque na verdade Deus havia prometido para o homem, não para ela. Ela foi criada depois de toda a ordenança. Então, aí qual é a resposta agora da mulher? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer sim do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Mas Deus disse para quem? Para o homem: Para o homem, para Adão. Continua, pastor. nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Viu? A forma que a mulher foi se expressar, o pensamento dela em relação àquele fruto. Porque nenhuma vez o texto da Bíblia Sagrada demonstra que a serpente foi para o lado do homem. Continua lendo, pastor. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de ambos de vocês se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Uma mentira de Satanás tem aqui, e tem uma verdade. Qual é a verdade do diabo aqui? A verdade é: vocês vão conhecer realmente o bem e o mal. Foi o que Deus falou. É o fruto que conhece do bem e mal. A segunda mentira: vocês serão como Deus. Quem era que tinha um propósito de querer ser como Deus? Não está em Isaías capítulo 14? Não está em Ezequiel capítulo 28? É ele que tem. Como ele tem esse desejo e não conseguiu, foi expulso, caiu, ele vai tentar a mulher isso aqui: vocês vão ser como Deus. Só que ele não mostrou as consequências, porque o propósito do diabo tentar na área conjugal não é mostrar a consequência do negócio, é mostrar apenas aquilo que nós queremos ver. Continua lendo, pastor. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, Ela não foi tentada ou não foi? foi. Olha lá. Era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto Presta atenção. e comeu. Quem comeu? A mulher. Só que tem alguma expressão aqui que ela pecou? Continua lendo, pastor. E o deu a seu marido, que comeu também. Primeiro ela comeu, depois ela deu para Adão. O que foi que Adão fez? Comeu. Nem interrogou, nem falou: mas rapaz, Deus não falou. Por que o Adão não interrogou? Porque ele viu a mulher, comeu e não aconteceu nada. Ele olhou para ela, ela comeu, não aconteceu nada. Aí ele pegou também e comeu. Continua lendo o versículo, tu vai entender. No versículo 7 agora, né? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Os olhos dos dois só se abriram depois que o homem comeu. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Pela lógica humana, quem é quem pecou aqui primeiro? Não foi a mulher? Bíblia aberta. Sexta observação, ou na verdade quinta observação, Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. 5 e 12, lê esse versículo e eu tenho alguma aplicação para nós aqui. Capítulo 5, versículo 12, carta de Paulo aos Romanos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Peraí, por um quem? pelo homem. Hoje não é por uma mulher não? Porque quem comeu primeiro? E por que Paulo está dizendo por um homem entrou o pecado no mundo? E pelo pecado a morte.
Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então toda a responsabilidade caiu aonde? No homem. Então olha para mim aqui, ó. Todos vocês olha para mim, ó. Desde o princípio, isso aqui é princípio. Jesus valorizou muito o princípio. A gente precisa voltar para a origem das coisas, para o começo das coisas. Quando Deus olha do mais alto dos céus e vê um casamento em declínio, sabe para quem Deus coloca a responsabilidade? Para o homem, senhoras e senhores. Está aqui. Ah, mas a minha mulher é briguenta. Deus olha para o homem, você escolheu. Ah, mas você é o culpado. Então toda a responsabilidade cai sobre nós. Uma crise espiritual, sem ninguém dentro de uma casa querer orar ou vir para a igreja, quem vai ser o culpado? Então a gente tem que entender, o homem tem que entender. Por que o homem tem que entender? Porque o homem é a coroa da criação de Deus. Sabe o que é coroa? A coroa, é bíblico isso. O homem é a criação, ou a coroa da criação de Deus. Então toda a responsabilidade dentro do casamento cai sobre o homem. Meu Deus! Sexta observação. Isso aí é forte, hein? E aí, eu estou na área que Satanás está tentando aqui, na área conjugal. Então eu já vou dizendo para o pastor Josenildo, se não der tempo, não precisa passar mais oportunidade, porque a tentação, esse estudo, ele é profundo, ele vai longe. Então eu vou até onde dá aqui, porque eu quero ser fiel no estudo. Então não tem problema, pode continuar na próxima ano que vem. Senão a gente vai ficar aqui 10 semanas e nunca acaba, é um assunto que não vai acabar. A tentação sempre virá. Sexta observação. Ó, olha para mim. Agora vai pesar. Eu não tenho esse hábito. Olha aí para tua irmã dizer assim, o negócio agora vai ficar meio estreito. Vai apertar um pouco. O homem vai apertar na área do casamento aqui. Isto vai servir para quem está aqui, para quem está assistindo na live e para quem depois vai assistir quando a gente tirar do Facebook e colocar no YouTube. Sexta observação a respeito de Satanás tentando na área do casamento. O casal, e eu vou falar na linguagem da Bíblia, só para os casal entender, tá bom? Só na linguagem da Bíblia, para o casal entender. Os jovens não vai entender muito isso aqui, mas o casal vai entender. O casal precisa pagar a sua benevolência um para com o outro. Eu vou falar nessa linguagem de benevolência. Bíblia aberta, por favor. Bíblia aberta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 adiante, até o versículo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Irmãos, isso aqui é preciso a gente mostrar. Por que uma brecha entra no casamento e Satanás entra? E a gente vai ler mais versículo aqui, você entender isso aqui. Quem encontrou? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 adiante, ao 6. Vamos lá. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, os coríntios perguntando para Paulo, é bom que o homem não toque em mulher. Opa! Mas, por causa da imoralidade, prostituição, cada um deve ter sua esposa. Isso. E cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Opa! Para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade ou domínio sobre o seu próprio corpo. Opa! Mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Irmãos, quando Paulo fala da benevolência na revista corrigida, a sua é a NVI, fala sobre o que? O dever conjugal.
E Paulo está dizendo bem categórico aqui: só tem a única forma, a única razão para se separarem na dívida da benevolência. Primeiro, consentimento mútuo. Segundo, período de oração. Eu quero que você destaque isso aqui, ó. Primeiro, consentimento mútuo. O que é um consentimento mútuo? É quando os dois entram em acordo. A mulher quer que o marido pague a dívida. Ele olha para ela, que isso é difícil acontecer para um homem, é difícil, mas pode acontecer, e diz: estou cansado. E muito cansado. O homem não diz nada, nem cansa. O homem não diz. Mas um exemplo: estou cansado. Estou cansado. A mulher vê a condição dele e diz: então vá dormir, nego, vá dormir com Deus. Abraça e vamos dormir. Vamos inverter o quadro. O homem quer que pague a dívida da sua benevolência, e a mulher diz: estou muito cansado. Ele entra num acordo com ela e ela vai dormir em paz. Se ele não quiser entrar em acordo, sentimento mútuo. É preciso ter uma compreensão. Mas se ele não quiser, e se ele estiver passando uma fase de grande tentação, ela precisa entender e fazer como uma mulher de Provérbios. Trabalhou o dia todo, cuidou dos filhos o dia todo, mas no capítulo 31, a Bíblia diz que à noite ela acendeu a sua lamparina. Ela vai pagar a sua dívida. E se ela não quiser pagar, a partir daquele momento, uma porta se abriu para Satanás e os demônios entrar. Quando essa porta abre para os demônios entrar, a primeira coisa que vai acontecer é briga entre o casal. Tu quer ver um homem ficar igual o jumento de Balaão? É quando a mulher nega fogo, não paga sua benevolência. Ele fica igual o jumento de Balaão, não é? Brabo, ciscando, batendo no chão, remungando. E a gente precisa tentar, porque isso aqui está fugindo dessa realidade. A mulher, quando casa, ela acha que ela tem domínio sobre, não tem mais. É bíblico, é o homem que tem domínio sobre o corpo dela. O homem acha que tem domínio sobre o seu corpo, é mentira, não tem. É a mulher, está aqui. Porque é que a gente está vivendo um período de separação. Porque não estão respeitando mais as orientações da palavra, e o diabo está entrando. E o diabo está tentando destruir o casamento. E a gente precisa tentar para pagar a nossa benevolência. Eu falei 2 motivos de separação aqui. Primeiro, consentimento mútuo. Segundo, período de oração. E eu tenho um conselho para dar aqui a nós, e para quem está do outro lado da live, ou para quem vai ouvir essa gravação depois. Para mim que tenho uma responsabilidade como obreiro, para mim que muitas vezes recebo convite de pregação, preciso fazer propósito de oração, propósito de jejum. Para a mulher, antes de eu fazer qualquer propósito, principalmente em jejum, eu preciso conversar com a minha esposa. Eu preciso perguntar para ela: como é que está a condição aí? Porque eu preciso me afastar um pouco de ti para entrar em propósito com Deus em jejum e oração. Se ela tiver animadinha, eu vou agradecer a Deus, e depois a gente entende esse jejum e oração. É bíblico isso aqui. Não, mulher, eu vou pregar. Você está doido, rapaz? Eu vou pregar. Tu pode jejumar 3 dias carreados, sem comer e sem beber. O céu não vai descer com você pregando, eu duvido. Agora paga a tua dívida para tu ver. Não jejuei, paguei a minha dívida. Vai pregar. Deus usa poderosamente, porque está aqui na palavra. Isso é bíblico. Consentimento mútuo e também a oração. Outra observação aqui, ainda a respeito do casal, é em relação, isso aqui aqui não tem, entre nós todo mundo é casado, todo mundo casal é crente, mas
vai servir de conhecimento para você, talvez você vai aconselhar alguém. Em relação que Paulo vai dizer, o crente, a mulher crente e o marido descrente. O marido é crente e a mulher descrente. Como se comportar neste relacionamento para não dar brecha para Satanás? Bíblia aberta e leia, por favor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7 adiante. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Sim. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Para um pouquinho aqui, irmã Lúcia, fica aqui. Sustenta o versículo aí. A senhora vai ler de novo. Pastor, abre em Mateus capítulo 19, por favor. Versículo 10 ao 12. Você vai entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está falando isso aqui ao léu. Paulo não está falando isso aqui da sua cabeça. Paulo está falando isso aqui da instrução que Jesus havia dado lá atrás. Leia aqui, pastor. Mateus 19, versículo 10 ao 12. Os discípulos lhes disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Dado o quê? Para não casar. Isso. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens, castrados. Outros assim se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. O caso de Paulo. Leia aí agora o versículo de número 7 que você leu, missionário. Leia aí. De novo. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. É disso aí que está falando. São pessoas que por 3 opções eles não se casam, porque é o núcleo de nascença, escolhe por opção, e outro por causa do reino de Deus, que é o caso que pastor de Paulo. Por causa do reino, ele prefere não querer se casar e também não pecar, porque tem um versículo que Paulo diz assim, vai continuar lendo, você vai entender, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros... Solteiros, aqui só tem Débora Souza que está chegando na idade e a Débora Radassa. Aos solteiros e as viúvas, que lhe é bom que se ficarem como eu. Sim. Mas se não podem conter-se, casa-se, porque é melhor casar do que abrasar. Para um pouquinho. Você já viu aquela pessoa que não quer casar de jeito nenhum? Não é? Mas só vive caindo de fornicação, só vive paquerando, soltando gracinha, mandando mensagem no WhatsApp, mas não quer casar. Por que não quer casar? Porque não quer responsabilidade. Só tem um porém: se ficar nessa brincadeirinha querer só abrasar-se, vai ficar no dia do arrebatamento da igreja. Simples. Agora, quando quer por opção mesmo, ficou viúvo, não quero casar mais, está aqui, a Bíblia garante o seu direito. Está solteiro, quero me entregar só na obra, a Bíblia garante. Quando eu me converti com 15 anos, eu coloquei um propósito no meu coração de não querer casar. Mas eu percebi que a minha natureza era muito brava. Eu digo, não dá para mim não, esse negócio não, tem que casar. Procurar uma moça para casar, não dá. Mas tem outros que já têm esse dom. Já tem esse dom. Eu tenho uma tia, talvez daqui uns anos ela vem para cá. Ela é católica. Está com 80 e poucos anos, não é isso? 80 já está com 80 já. 80 e poucos anos, nunca namorou, nunca casou, nunca paquerou, nunca ficou com ninguém. Nasceu dela isso aí, ideia quando é pequena. Porque o sonho dela era ser uma feira. Como a família naquela época precisava de dinheiro para ir para o convênio, ela não tinha. Ela nasceu assim. O desejo dela era esse. Até hoje não casou. A minha mãe está até com um projeto de trazer ela para cá. Nunca casou. Continua lendo. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Agora, porque, irmãos, eu quero que você entenda no versículo anterior que a irmã Lúcia está falando, a respeito da viúva e do solteiro. Paulo está dizendo assim, mando eu. Isso não é mandamento do Senhor, eu estou falando, aconselhando vocês. Agora, quando falou para o casado, quem é que está falando aí? O Senhor.
Vê que é a responsabilidade do casado. Por isso que você tem que pensar, quando for escolher uma pessoa para casar, 10.000 vezes, porque o casamento é coisa séria. Lê mais. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente, Agora vem um processo de descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvares teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvares tua mulher? É assim, e assim cada um, ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado, estando circuncidado? amém, até aí, tá bom. Eu quero que você dobre a sua atenção no que Paulo está aconselhando aqui ao crente casado com descrente. Isso não é a questão de uma jovem. Paulo não está falando de uma jovem que é crente, que vai escolher um rapaz sem ser crente lá no mundo, não. Isso aí é julgo desigual, não pode. Moça crente escolhe para namorar e casar um jovem crente, porque o namoro já é a base de um casamento. Para o mundo, o namoro é só um passatempo. Namora um hoje, deixa, namora outro hoje, deixa. Também para eles, ele acha que tem direito de fazer tudo no namoro. Então, não tem nem desejo de casar, porque já conheceu tudo. Precisa mais casar para quê? Para conhecer o que mais? Então, namora um hoje, acaba, namora outra amanhã, acaba, namora outra amanhã, acaba. Aqui, no templo, os crentes que servem a Deus, obediente à palavra, não, o padrão é outro. O padrão é diferente. Quando se projeta-se para casar, já tem que escolher um jovem crente, o jovem tem que escolher uma moça crente, porque já é a base para o casamento, já é a preparação para o casamento. É diferente. Agora, a irmã se converteu, veio para um congresso, para um culto, veio para a igreja, ouviu a palavra, se converteu, quero Jesus, voltou para casa crente. Aí a Bíblia diz assim para ela, quer conviver com seu marido? Continua. Ah, mas irmão Dirone, ela é crente e o marido não é crente, mas ambos são casados. Aí Paulo disse, na hora de pagar benevolência, não para a salvação, vê como casamento é coisa muito séria, não para a salvação, mas para o ato conjugal, os dois é santificado naquela hora. E se porventura, daquele relacionamento, a mulher crente nova convertida e o marido não crente, ela ficar gestante, o filho já é santificado, ela já tem o direito de apresentar na igreja. Vê que coisa poderosa. Ele já nasce crente. Ah não, eu nasci do berço crente, mas meu pai não era crente, a minha mãe que era. Você é crente, porque sua mãe era. Ah, mas meu pai era, minha mãe não. Você é crente, porque seu pai era. Está aqui o que Paulo está dizendo. Agora o que Paulo dá um conselho aqui é o seguinte: se o descrente, aquilo que não é crente, está aqui, irmãos, na Bíblia, dizer para a mulher assim, ó, é o seguinte, esse negócio de você continuar na igreja, dizendo que está servindo a Jesus, e ficar casada comigo, eu vou te dar uma opção, escolhe, ou esse teu Jesus, ou o nosso casamento. Paulo diz que ela tem que preferir o evangelho a Jesus. Está aqui ou não, pastor? É bíblico. Ela não pode negar a sua fé por nada. E Paulo está dizendo aqui que ela está livre. Ela está livre porque ela é descrente, ele não quer Jesus. Agora, ele pode ser um beberrão, ele pode ser um drogado, esposo dela, pode ser o que for, mas ela quer orar por ele, para Jesus salvar, e ele quer continuar o casamento, então continua. Minha mãe
orou anos e anos, 14 anos, para Jesus salvar o meu pai. Mas ela nunca abriu mão. Chegou crente de estrutura dizendo: deixa esse homem só faz beber, não tem futuro. Mulher, você tem um futuro brilhante na casa de Deus, você tem uma chamada linda. Mas minha mãe lá na oração, porque ela já lia a palavra e via que não era assim, e pela fé da minha mãe e a atitude de continuar com o meu pai até o final, está aí hoje servindo a Cristo, um diácono da casa do Senhor e um levita, um cantor da casa do Senhor. Você está entendendo? A mesma coisa é a mulher. A mulher, irmãos, isso aqui Paulo traz um princípio muito bonito para nós. Paulo está trazendo um princípio aqui, pastor Zenildo, de casamento que veio do mundo. A gente não pode comparar o casamento que vem lá do mundo para o casamento que nasce aqui, porque lá no mundo você é inocente em relação à palavra. Um exemplo: um casal, eles casam, ele é do mundo ainda. Quando eu falo do mundo, o pecado não serve em nenhuma religião. Ele é casado, mas ele é do mundo. Lá na frente, depois de anos de casado, os dois conhecem o evangelho, um primeiro, o outro depois, e vem para a igreja, os dois juntos. No meio do caminho da jornada dos dois juntos na igreja, mas vieram do casal lá do mundo, um enfraquece na fé e não quer mais esse negócio de igreja, não quer mais esse negócio de Jesus, e acaba abandonando o casal. Biblicamente, pelo que nós estamos lendo aqui, pelos conselhos de Paulo aqui, esse homem está livre, porque foi um casal que veio do mundo. Diferente é eu e Lúcia, porque para namorarmos oramos. Diferente ou não? E eu vou provar isso na Bíblia. Quem pode encontrar um versículo para mim aqui? Deus está me dando aqui trazendo a revelação da palavra. Tem um versículo na Bíblia que Deus não traz o culpado por inocente. Tenta encontrar. E nem o inocente por, quando encontrar, só fala o culpado. A gente precisa entender isso. Tem pessoas que dizem assim: não, ele é inocente. Deus está analisando se é. De onde veio a origem desse casamento? Porque eu conheço pessoas que Satanás ataca todos os dias, porque vieram de um casamento do mundo, e vieram para dentro da igreja. Quando chegou na igreja, a mulher abandonou o marido. Algumas delas chegou até a trair o esposo e vazar embora. Houve um divórcio, se divorciaram. Ele casou com uma mulher que tem uma chamada, cresceram e hoje são pastores, tomando conta de campo de igreja. E todos os dias, seja na oração, no ensino, o que for, o diabo vem, quer atacar. Por que o diabo quer atacar? Porque ele está tentando distorcer daquilo que a palavra está mostrando. Então o casamento veio lá do mundo, rapaz. Não nasceu aqui no conhecimento. Deus não traz o inocente por culpado e o culpado por inocente. Você está livre. Agora, aí tu pergunta, onde é que está a ex-mulher desses obreiros que veio do casamento do mundo? No mundão. Já casaram mais de 10 vezes. E onde está este homem? Na casa do Senhor fazendo a obra. Tu acha que o diabo vai atacar quem? O diabo vai atacar quem está fazendo a obra. O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no tormento. E novo? Não. E Jesus repete esse mesmo texto. Deus não traz culpado para Deus. Deus, querido, Deus tem uma balança justa. Tem pessoas que lutaram para o seu casamento continuar, choraram, aconselharam, buscaram pastores para aconselhar, mas a bendita não quis, a mulher não quis, o marido não quis, e o casamento chegou a ser destruído, não quis ir para frente. Está aqui o que Paulo está falando. Ela virou uma descrente, ele virou uma descrente, não quer conviver mais. Se não quer, Paulo diz: está livre. Provérbio capítulo 17, versículo 15. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta:
que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Você entendeu? Está aqui, está escrito. Só que o diabo, ele é especialista em trabalhar nessa área. Ele quer confundir as mentes, ele quer confundir o coração, ele quer distorcer tudo. Mas está aqui, na palavra. Agora fica muito fácil, é o que está acontecendo hoje. Fica muito fácil para mim, porque fui um jovem que conheci Jesus com 11 anos de idade, afastei um pouquinho, retornei com 15 anos, já voltei lendo a Bíblia, orando, jejuando, me instruíram para me ter um casamento. Deus precisava confirmar em oração, fui orar, fui buscar, Deus confirmou, casamos com a bênção de Deus, o pastor estendeu a mão sobre a minha cabeça, fomos separados logo cedo para a casa do Senhor, noivamos, namoro 1 ano, noivado mais 1 ano, dá 2, hoje estamos com 15 anos de casado ou mais, 16 anos de casados, com mais 1 ano de namoro, com mais 1 ano de noivado, com tudo já vai para 19 anos, 19, né? 16, 19 anos, eu e a Lúcia. Agora fica muito fácil hoje eu tomar a tribuna e começar a ensinar e bater em pessoas que estão em segundo casamento, sem mostrar a base das coisas. Eu estou sossegado, mas mostra a sinceridade do que está escrito na palavra. O que é que Deus odeia? Ah não, está escrito que Deus abomina o divórcio. Está escrito isso, vamos lá, Bíblia aberta. Olha onde eu estou mexendo, vê para onde eu estou indo. Capítulo de número 5 de Mateus, versículo 31 e 32. Vê aí, a gente tem 10 minutos para concluir aqui, pastor. Olha onde eu estou mexendo. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 31 e o versículo 32. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar guarda essa palavra, repudiar, a sua mulher, e não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada cometerá também adultério. Sim, agora vamos para Mateus capítulo 19, vou explicar isso aí. Mateus 19, versículo 3 ao 9, por favor. Eu tenho 10 minutos aqui para fazer um exegese aqui dentro desses 2 textos para você entender aqui. Capítulo 19, estou falando sobre Satanás tentando na área do casamento. E muitas das vezes ele tentando distorcer tudo aquilo que se fala, que se estuda, distorcendo todas as verdades da palavra de Deus. Capítulo 19 de Mateus, versículo 3 ao 9. Quem encontrou? Ao 9. 9, né? Isso. 3 ao 9. Isso. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio ou carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Eu quero te chamar a atenção aqui. Por que uma versão fala divórcio e outra versão ela fala repúdio? O que é que estava acontecendo na época de Moisés? Qual era o problema que acontecia na época de Moisés? O camarada casava, não olhava isso no namoro, não olhava isso no noivado. Quando eles casavam, é porque a cultura do casamento da época é diferente do casamento de hoje. Quando olhava, a mulher tinha um defeito,
defeito nos olhos, um defeito na perna, alguma coisa. Leia, vamos para entender isso aqui. Deuteronômio capítulo 24. Vamos explicar. Versículo 1 ao 4. 24, 1 ao 4. Se o homem casasse com uma mulher e depois não quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova ou algum defeito, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo. Não pode voltar de novo. Visto que ela foi contaminada, seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dará por herança. Versículo 4, para repetir, pastor. Sim. O primeiro que se divorciou dela não poderá casar com ela, porque estava contaminada, sendo mulher de outro homem. Essa carta aqui que Jesus está falando, tanto em Mateus 5, Mateus 19, e esse de Deuteronômio, é chamado carta de repúdio. O que é repudiar uma mulher? Na época de Jesus e na época de Moisés. A palavra repúdio do hebraico significa mandar embora, expulsar ou abandonar. Do grego da época de Jesus, significava rejeitar, expulsar ou abandonar sem documentos. O que é que eles faziam? Eles davam uma autorização para aquela mulher, para que nenhum homem mais olhasse para ela, como se uma mulher tivesse condenada. Ora, as mulheres daquela época tinham o direito de hoje. Ela precisava de um homem para o seu sustento, senão ela virava uma prostituta. É ou não é? Lembra da história da família de Judá? Que ela teve que se vestir como uma prostituta para se deitar com Judá. Então, o que é que esse homem fazia com ódio? Jesus disse: ó, isso foi por causa da dureza do vosso coração. Vocês eram duros, povo servis. Moisés deu isso aqui. Jesus estava dizendo assim: ó, isso aqui não foi aprovado pelo meu pai, não, porque no princípio não foi assim. O que é que está acontecendo aqui? É uma diferença entre divórcio e repúdio. E aplicando para a nossa atualidade, tem muita gente não se divorciando, mas repudiando. O que é repudiar? Eu disse abandonar, rejeitar, matando na unha. Já viu aquela guerra? A guerra no casamento, que o marido fala qualquer palavra, a mulher diz: então miserável, vem me procurar para tu ver. Vou deixar tu castigo uma semana. Quem vai perder é você, bobona. Aí o homem diz: miserável, fez o que eu não me agradei, depois vem me procurar depois. Quem vai perder é você, bobão. E o diabo vai entrar. Então há um repúdio dentro do casamento, de guerra entre o casal, que tudo é não pagar mais a sua benevolência. A guerra sempre é essa, e dando brecha para o diabo. Jesus todavia está orientando aqui para que isso não aconteça. Muitas vezes não está tendo um divórcio, mas está tendo um repúdio dentro do casamento. Uma guerra, não vou chamar nem guerra santa, guerra satânica dentro do casamento, e o diabo trabalhando. Aí o homem fica frio, não quer vir mais para a igreja. Tem uns que era viciado lá no mundão, volta de novo para a pornografia, volta para a prostituição, e o casamento é destruído. Aí depois descobre que foi traído, aí eu quero o divórcio. E o repúdio? E o repúdio dentro do casamento, e a brecha que se deu dentro do casamento. É por isso que tem que se olhar a base do negócio e dizer: não, eu reconheço que eu fui culpado disso aí. Vem cá, vamos ter uma reconciliação aqui, porque eu estou culpado dessa brecha. Agora, querido, a mulher, porque tem homem que é miserável, tem homem que é terrível, isso é fato. A gente tem que ensinar com lógica. A mulher pode fazer o que for para agradar o infeliz,
Eu estudando isso aqui ontem, foi a minha folga, eu estava meio doentado ontem com resfriado, eu ia até visitar o pai e não deu, que eu estava com um resfriado muito forte, preocupado com a cirurgia dele para não atingir nada a ele, não fui. Fiquei em casa. E eu estudando isso aqui, eu vi, de repente, eu estava até no Instagram da igreja, eu vi um vídeo, porque isso aqui, irmãos, tem um ouvido, tá? Celular. Pode ficar certo. Fala assim: rapaz, eu vou comprar uma casa. Conversando com o teu celular ligado à internet. Depois que tu abrir em qualquer rede social, que vem para você é anúncio de casa vendendo. É incrível uma coisa dessa. E eu já testei perto de Lucidez e mostrei para elas. E eu, como eu estava estudando e lendo algo sobre casamento, quando eu abri o Instagram, a primeira coisa que veio foi um vídeo de uma jovem ainda, muito jovem. Ela revoltada. A mulher estava revoltada. Ela disse: gente, eu não tenho o costume de gravar vídeo, porque tudo agora é colocar na rede social. Tudo agora é desabafar para a rede social. Eu não tenho o costume disso aqui, mas vê que situação. 5 e pouca da tarde eu cheguei em casa. Faz uma semana que eu peço para o meu marido consertar o chuveiro. E ela está entrando. E ela diz: eu vou mostrar para vocês que ele não consertou o chuveiro e vou mostrar para onde ele está. Hoje é folga dele. Veja onde ele está. E ela foi devagarzinho. Quando entrou no quarto, ele estava jogando com o computador online com os amigos, com fone de ouvido, com roupa de pijama, a mesa dele cheia de doce, garrafa de refrigerante, jogando o dia todo, 5 e pouca da tarde, a casa toda virada, bagunçada. Almoço ele não fez, janta não fez nada, ele nem consertou o chuveiro. E ela falou assim: eu vou tirar dúvida. Eu tô: amor, consertou o chuveiro que está muito frio para mim tomar banho? Faz uma semana que eu estou lhe pedindo para consertar o chuveiro. E ele fez: amor, me esqueci, amanhã eu ajeito. A mulher entrou em desespero. A mulher começou a chorar. Ela arrancava o fio do computador. Ela estava em desespero. E ela falou para ela assim: tá vendo? Quando a gente deixa esses homens e troca ele por outro, a família vem dizer: a moça não tem moral na cara, não tem vergonha, é uma sem vergonha. Mas a situação é isso que está acontecendo. Isso é um tal de repúdio no casamento. O homem não cumprindo o seu dever. Qualquer problema dentro de casa, que seja na área, a torneira deu um problema, o chuveiro deu um problema, é o dever do homem consertar. Se vira. É um dever. Pelo amor de Deus, não vai pagar para ninguém vir consertar torneira na tua casa, não. Cuidado com esse negócio. Ah, amor, eu estou no trabalho aqui, estou muito cansado, eu vou mandar alguém lá consertar. Recebe fulano que ele vai consertar aí para mim. Está repreendido em nome de Jesus. Conserta. Então, querido, o que foi que eu falei? Olha como o assunto de tentação é 1 hora. 1 hora somente falando mostrando para os irmãos a nossa preocupação que temos que ter nessa área que Satanás tenta, que é a área do casamento. Em outras oportunidades, e eu vou dar até aqui liberdade para o pastor José Nildo, se de Deus trazer assunto sobre isso aqui, sobre tentação, como vencer, fique à vontade. Mas a gente, querido, precisamos se acordar. Bom seria se todos estivessem aqui essa noite. Aconselho a quem não veio: senhor, vai lá no Facebook da igreja, escuta o ensino sobre casamento, vê como é que está teu casamento. Cuidado, Satanás não dorme. Vigiemos-nos. É preciso a gente se acordar, se orientar, porque a gente acha que é assim. A gente acha que, no meu caso, somente saindo de manhã para trabalhar, ganhar o pão, chegar em casa, tá bom. Não, eu tenho o meu dever dentro de casa, como esposo, como marido, de tampar a brecha e levar a minha família para buscar a Deus. Eu louvo a Deus, porque lá em casa é o seguinte: quando eu estou um pouco fraco espiritual, a Lúcia me orienta: ó, tu tá meio diferente, hein? Vai orar. Orou quando? Volta para a oração. Quando ela está longe da oração, eu vou: a Lúcia, ó, não vi tu orando mais, vamos orar. Quando os dois começam a equilibrar, colocar isso na balança, irmãos, as bênçãos de Deus descem no casamento. E outra, viu? Leva os filhos também para orar, porque os pais têm um hábito de orar pelos filhos e não ensinar o caminho da oração para os filhos. Ó, tira o período de oração. A Débora Radassa, semana passada, entrou num banner para louvar, que o pastorzinho pediu para conversar com
todo culto colocar alguém no banner para estar louvando. E eu falei para ela, ó, você está escalada para louvar, mas não é só técnica de louvor, você precisa orar. E pouco ou muito ela foi lá, dobrou o joelho e buscou a presença de Deus em oração para oferecer o seu louvor. Isso é dever nosso. E aqui tem um conselho para vocês. Olhou o banner, minha filha está no banner, meu filho está no banner. Ó, tu vai cantar hoje, dobra o joelho para orar. 10 minutos, 15 minutos, não mata, vai buscar Deus. Passa o dia todinho mexendo no Instagram, no Facebook, e vida lá, e vida cá. E à noite que ofereceu o louvor a Deus, vai oferecer o quê? Está oferecendo o quê? Precisa-se se entregar a Deus para fazer a vontade de Deus. E assim a gente vai tampando as brechas. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, que Deus nos proteja para continuar firmes e vencendo a tentação e tampando as brechas. Lembre, Satanás tenta na área espiritual e também Satanás tenta na área conjugal. Que o sangue de Jesus nos cubra em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Comer é estreito, mas pensa numa comida boa. Ô, glória. Deus abençoe, pastor Adriano. Ensinamento maravilhoso. É desse jeito. Fique de pé. Para que a gente possa morar para casa. Que Deus abençoe o pastor Adriano. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O ensinamento foi forte. Para a família, para solteiro, para viúvo, para todo mundo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu tenho uma filha que está com... fazer 9 anos. Eu acho que ela está na live aí me vendo. Talvez se ela não tiver, ela vai dar um choque para começar de novo, né? Vai saber, né? Mas a mãe dela é muito prudente. Todo dia minha filha tem que ler Bíblia. Está nela. E tem seu momento de oração. Está nela. E quando vai, vamos supor que ela vai visitar uma igreja no domingo, ela sabe que ela tem que ensaiar. Não é verdade? E isso é o dever dos pais, observar os filhos. O filho está o dia todo na rua. Bagunça para lá, bagunça para cá, bagunça para lá, bagunça para cá. Tem um culto da mocidade, tem um culto da criança. Qual é o dever do pai? Se ela é mocidade, orar. Hoje é ter o culto. Você vai orar para ter uma palavra lá, ensaiar um louvor. Criança, orar um pouco. É seu culto hoje, presta atenção. É desse jeito. E junto a gente vai para o céu. É responsabilidade dos pais. Amém, irmãos? Vamos apresentar. Daiane? Ela precisa ter força para voltar para Jesus. Ela é afastada e quer ter força para voltar. Vamos orar pela Daiane. Acabou de sair do trabalho, falou o pastor Adriano que ia passar aqui e passou. Que Deus te abençoe pela disposição. A igreja vai estar orando por você. E eu creio que Deus pode desprendê-la, não é verdade? Daquilo que te prende, para que você possa estar livre e ter força para caminhar, voltar para Jesus, para Deus fazer milagre. Amém? Eu sei que você crê em milagre e Deus faz. Vamos também orar pela Marlene Aparecida de Oliveira. O nome dela está aqui no caderno de oração, os irmãos. Quando os irmãos for orar, os irmãos colocam a mão nesse caderno de oração. Orar também pelo irmão Durval, que é o irmão Durval Pacheco, que é o irmão do nosso presbítero Oswaldo Pacheco. E aquele moço da troca de sangue lá. O William, continuar orando pelo William. O nome dele está aqui no caderno. Amém, irmãos? Eu queria chamar a missionária Lúcia para estar orando, apresentando a Daiane, apresentando a Marlene Aparecida, apresentando esses pedidos de oração. E já em seguida, já ora para a gente ir para casa em nome de Jesus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, queremos neste momento, Senhor, te apresentar esses pedidos de oração. Eu te apresento a Daiane, que aqui está na tua presença, Jesus. Deus, desprende, Jesus, aquilo que está fazendo a tua serva faltar força, dá força para ela, renova as forças, para que ela volte para a tua presença, para que ela volte para a tua casa e traga
Senhor, eu te apresento o irmão do presbítero Osvaldo. Eu te apresento o William. Eu te apresento a Marlene. Jesus, todos os enfermos eu te apresento nesta noite. Tem misericórdia, porque o Senhor é Deus de milagre. O Deus que faz o que nós não podemos fazer. Deus, queremos te agradecer também por este culto, pela tua presença, pela tua palavra. Leva-nos em paz, cobre-nos com teu sangue, nos dá livramento e uma semana abençoada. Visita o diácono Inácio nesta noite, recupera a sua saúde. O presbítero Osvaldo, Deus vai visitando teus filhos para a honra e a glória do teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja pousada sobre cada um de nós e todos possam dizer juntos, amém. Deus abençoe.